Gurizada, beleza? Acho que vocês conhecem o Átila, que faz nerdologia, ele tem um canal próprio que é excelente também, e faz um tempo aí ele fez uma série de tweets que questionava um pouco aquela lógica ANCAP de que tipo, pô, sem o Estado tu não consegue vacinar as pessoas, promover uma saúde pública de qualidade, e ele falou isso graças ao coronavírus. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, então vem comigo! E daí, de vinheta, as pessoas vão ficar pensando, nossa, eu achei que não ia ter vinheta, mas vai ter vinheta. Meu Deus do céu. Então, gurizada, antes de começar o vídeo, né, pedir pra curtir, tem que compartilhar, tem que escrever aqui nos comentários pra engajar, pra fazer o algorítmico nos ajudar, tá? Brincadeiras à parte, é fundamental que vocês ajudem. Voltei com tudo pra fazer vídeos, inclusive abri um PicPay, dei um PicPay na tela. E daí tem duas modalidades, tem aqui tu faz depósito direto, tem aqui tu consegue me assinar, tem vários tipos de assinatura lá. E vai ter prêmios? Eu não sei ainda, provavelmente sim, quando tiver um número considerável de pessoas assinando ali, a gente dá uma forma de fazer prêmio, mas é importante que vocês me ajudem, tá? Então, o Átila, biólogo, pesquisador, ele fez e tudo mais, ele fez uma thread no Twitter. O Átila é inclusive uma fonte bem legal de seguir, viu, gurizada? Quem sou eu pra ficar passando seguidor pro Átila, mas ele é uma ótima fonte, faz excelentes pesquisas, enfim. Então ele pegou e fez uma thread no Twitter falando sobre o coronavírus. Coronavírus, para quem ainda não sabe, então se tu não sabe que é o coronavírus até agora, muito cuidado, pode ter o coronavírus, tu, né? Então o coronavírus é um novo tipo de vírus ali que causa infecção respiratória. Ele foi descoberto na China no fim do ano passado, tá? Fim do ano ocidental, né? Não no ano chinês. E daí, sei lá, ele tem uma série de mutações, eu não sou biólogo, mas ele tem uma série de mutações, não, tem umas outras séries de vírus, e isso dá uma série de implicações na saúde das pessoas, que fez com que a China, inclusive, construísse aquele hospital de 1000 leitos em 10 dias, que ficou famoso aí, né? Então, tem todo o esforço chinês. A China, ela tem toma uma série de cuidados em relação a isso. Os cientistas chineses estão pesquisando, outros países do mundo ficaram em alerta. Então tem toda uma mobilização mundial sobre o coronavírus, inclusive do Ministério da Saúde daqui. Então, né, que é aquelas coisas de se precaver, os chineses tentando inventar uma vacina ou formas de combater o vírus. Então, né, todas essas cabeças pensantes dessas áreas para tentar promover o fim desse vírus. E quando isso acontece, rola sempre tem aquela pessoa na internet que fala assim, ó, o Estado está intervindo, que balde de chance que o Estado não intervir, isso nós não teríamos mais coronavírus. E daí o Átila fez uma pergunta no Twitter sobre isso, deu um bafafá violento, etc, né? E daí ele fez a thread, como eu falei antes, como a lógica de mercado pode dar resultados ruins e paradoxais. Eu não vou ler a thread pra vocês, vão lá, busquem a thread. Mas a discussão aqui é se a intervenção estatal ela é ruim ou não para combater um vírus de larga escala, tipo esse coronavírus. E a gente pode substituir o coronavírus por outras doenças, enfim, tá? E por que isso é importante? Porque, de modo geral, quem é ultraliberal vai defender o mercado a qualquer custo, porque eles acreditam que o mercado vai conseguir combater esse tipo de coisa. E isso traz uma série de implicações. Imagine que, então vamos usar um argumento fictício. Imaginem que um país, ou uma área, imaginem que uma área está com a doença X, essa doença X mata. Pessoas descobriram a vacina sobre isso, elas podem vender para essas pessoas, e tem pessoas que não têm dinheiro e morrem, que é o argumento clássico, né? E daí a contrapartida disso seria o Estado intervindo na forma das pessoas se curarem. Mas tem uma outra coisa que o Estado faz, que essa galera realmente esquece, que é a própria política pública e a própria ação científica em cima de um vírus. Por exemplo, quando os caras da China estão combatendo esse vírus aí, vários deles fazem pesquisas que não conseguiriam ser feitas no âmbito privado, por exemplo. Dificilmente uma empresa privada ia pagar para o cara ficar pesquisando
Nada, nada. Dificilmente. Por quê? Porque isso não traz resultado prático, isso não vai trazer resultado de mercado, isso em última análise não traz dinheiro. Então, isso é uma coisa que esses ultraliberais às vezes esquecem, né? Eles são muito objetivos no sentido, tipo, se a coisa em si tem valor, logo a gente dá valor, logo aquilo ali vai, né? Aquilo ali vai ter um valor social. E eles esquecem que uma série de coisas que são promovidas pela ciência, elas só são promovidas porque antes disso foram feitas uma série de pesquisas inúteis. Então isso já seria um exemplo do coronavírus atuando. E daí a gente tem... Do coronavírus atuando? Não, eu não quero pegar o coronavírus. Isso já seria um exemplo do Estado atuando no combate à virose, ao coronavírus, enfim. Outra coisa que dentro dessa lógica de política pública é, por exemplo, pensar em vacinações... Vacinações existe? Enfim. Pensar em vacinas e vacinar a população em larga escala. Como é que a gente vai conseguir, por exemplo, num país que tem o Brasil, vacinar o país inteiro? Cara, tem posto de saúde, esse posto de saúde recebe a injeção, vista... Ai, mas a empresa privada ia fazer isso. Será que uma empresa privada ia ter interesse de ir até o interior do interior para vacinar, por exemplo, uma criança, um idoso? Ah, não, sempre ia ter alguém que fizesse. Imagina se não tem, vamos partir da hipótese. Não tem, uma área fica descoberta pela vacinação. O que acontece daí? As pessoas morreriam. Ah, mas isso acontece com o Estado vacinando. Cara, no Brasil a gente tem uma política de vacinação e de tratamento a determinadas doenças que são referências. Uma delas, por exemplo, é o vírus HIV, é referência mundial no tratamento. E não vem por parte das empresas privadas necessariamente. Quer dizer que a empresa privada não pode fazer isso, não deve fazer isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que quando se fala em saúde da população em geral... A gente está falando de gasto, é gasto que a gente está falando. Estamos gastando o nosso material financeiro para que essas pessoas se curem. Gasto de imposto, é isso que acontece. E daí que entra, ó, depois de tudo isso, vamos lá, o Estado interferindo para as pessoas serem vacinadas, inclusive agora, vou ser polêmico, a China, por exemplo, por ter uma forma mais centralizada de governo, nós falamos até ditatorial, mas por ser mais centralizado o governo, é mais fácil ainda para a China cuidar de doenças de grande escala do que países que não têm governo tão centralizado. Ai, por quê? Porque vai lá, vem de cima para baixo, ó, a gente vai fazer isso. E as coisas acontecem. É mais ou menos, a China centralizada é mais ou menos parecido, para quem conhece um pouco, a Igreja Católica. Tipo, sai alguma coisa do Vaticano, se espalha rapidamente em todas as igrejas do mundo. As diretrizes e tal, né? Então, ser centralizado é mais fácil de fazer essa coisa. Não significa que eu esteja defendendo centralização, até porque eu acho que ela é bem nociva em vários outros aspectos, tá? Mas por uma medida prática seria muito mais fácil para vacinar as pessoas, por exemplo. E daí vai entrar o argumento clássico ultraliberal, que é o quê? Já tô vendo a pessoa comentando aqui. Ai, tu falou tudo isso, mas eu não quero que o meu dinheiro pague o tratamento de uma pessoa que pegou a doença. E daí a gente tem que analisar antes. Primeiro que esse argumento eu acho trouxa. É argumento de trouxa mesmo. Nunca teve ninguém doente, nunca precisou de... É argumento de trouxa, tá? Passando essa parte moral do argumento, a gente tem que se ligar que essa galera sempre usa como argumento o seguinte: ai, nós não estamos propondo soluções, nós estamos usando um argumento ético para falar que dinheiro de imposto é roubo. É sempre esse o principal ponto que eles falam, é o argumento ético de que isso é roubo. Eles se escondem atrás dessa lógica afirmando que é ética. Mas para vocês verem como isso é pau no cu, essa ética, é muito o escudo de proteção para qualquer discussão, é só a gente pensar que, por uma pessoa que é ultraliberal, ela parte do princípio que as pessoas são iguais, né? As pessoas são iguais não no sentido igualitário, mas tipo, no sentido de... eu nasci, eu tenho o direito de viver a minha vida da forma que eu quiser, tu nasceu, tu tem direito à vida, né? Os liberais, pessoas assim, socialistas já são mais coletivistas, mas essa lógica de tipo assim, toca a tua vida como tu quiser, é uma lógica bem dos ditos ultraliberais. Não, eu sou super ultraliberal, radical, eu sei que as pessoas têm que fazer isso. Mas ele fala para essa mesma pessoa que vou montar um bar e nesse bar não pode entrar negros, então eu estou discriminando a pessoa, então seria já antiético partindo da premissa que as pessoas são iguais. E essa pessoa fala, não, tudo bem o bar discriminar o negro, o errado é o Estado estar ajudando na pesquisa de base para que venham outras formas de cura, ou que a pesquisa inútil de base